Boa tarde a todos. 1, 2, 3. Boa tarde a todos. Aí, combinando fica melhor, né? No susto, não vai, né? Sejam todos muito bem-vindos ao CEL, Centro Espírita, Obreiros do Senhor, a esta tarefa que é tão importante para nós, que é a Escola de Paz Eurípides Barzanufo, cujo lema Educar-se para Educar. Quem não conhece o trabalho que é feito lá em cima, na evangelização, ficam todos convidados a qualquer momento subir para conhecer, ver como que são tratados os nossos filhos, crianças, sobrinhos, netos. Tá? Tem alguém aqui na casa que veio hoje pela primeira vez? Ah, tá. Sejam muito bem-vindos, sejam muito acolhidos pela espiritualidade, por nós, tá bom? Sintam-se à vontade. Se tiverem alguma dúvida, quem tiver um crachazinho assim, pode responder, tá bom? Temos uma tarefeira ali na frente, que você pode fazer a entrevista e toda dúvida, o tratamento que vocês precisam, será feito através da entrevista, tá bom? Então teremos uma palestra aqui de aproximadamente 30, 40 minutos e ao final o encaminhamento por passe. Ok? Então, sem enrolar mais, porque a palestra hoje é muito boa, nós vamos nos sentando confortavelmente. Vamos fazer aquela respiração bem profunda, inspirando e soltando o ar bem devagarzinho, relaxando os ombros. Dessa forma a gente se conecta muito melhor com a espiritualidade e consegue sentir esse abraço espiritual. Com certeza cada um de nós aqui está sendo atendido, está sendo acolhido e atendido naquilo que veio aqui em busca de todas as nossas necessidades. E vamos todos juntos, em pensamento, com a visão de Jesus na nossa mente, orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, Pai, cair em tentações. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. O tema da palestra hoje, por isso que eu falei que a palestra hoje vai ser muito interessante, muito boa, né? É sobre o mundo de regeneração. O enfoque, expulsar os maus ou convertê-los ao bem? Hein, André? Qual a resposta? Então, para nós, com vocês, André Dalmas, peço que recebam com muito carinho. Boa tarde, amigos. Que Jesus nos envolva na sua paz e no seu amor. Esse tema da transição planetária, ele não é novo. Jesus, quando esteve entre nós, alertou a humanidade para este momento que hoje estamos vivendo. Quando ele conta a parábola do joio e do trigo. Só para os senhores relembrarem, diz a parábola que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas tempos depois, os homens dormem, vem o inimigo e semeia o joio entre o trigo. O trigo nasce, dá fruto, mas lá está o joio.
E aí os servos perguntam a Jesus, ao campo: mas você plantou o trigo? E esse joio? Foi o inimigo que plantou. Devemos arrancá-lo? Não. Não, porque se arrancarem o joio, correm o risco de arrancar o trigo junto. Então eles crescem juntos. Porém, no tempo da colheita, o joio será atado em feixes e queimado. E o trigo será recolhido no celeiro divino. Então, meus amigos, nós, 2024, estamos vivendo o auge desta parábola. Porque estamos no momento exatamente de separação do joio e do trigo. Jesus nos alertou, o tempo passou, e nós estamos vivendo agora este momento de regeneração. E o que é a regeneração? O que é este mundo regenerado? Então, quando a gente pensa nele, a gente pensa no mundo melhor lá fora. Um mundo em que o bem vai prevalecer sobre o mal. Mas a gente tem essa ideia de que é este mundo melhor lá fora. Será que é isso? Será que é realmente isso? A história, meus amigos, dos planetas se repete. Que é o caso, que os senhores já devem ter ouvido falar, dos exilados de Capela. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele cita o episódio de Capela, lembrando a gente de que lá, num daqueles orbes de Capela, tinham atingido um nível semelhante ao do planeta Terra. E aqueles habitantes que estavam atravancando o progresso de Capela, porque ainda eram ligados ao crime, obstinados com o mal, foram então deportados, foram exilados, foram degradados, vieram para o planeta Terra, formando aí 4 grandes grupos que Emmanuel cita. O grupo dos Árias, a civilização do Egito, os povos de Israel e da Índia, que ele diz lá que formam a raça adâmica. Pois bem, diz ele que com o decorrer do tempo, muitos daqueles se depuraram e conseguiram retornar à Capela. Porém, acreditem se quiser, muitos outros ainda estão no planeta Terra. Por quê? Porque não se regeneraram, não se renovaram, não evoluíram como deveria de ser. Ainda se comprazem no mal, ainda se rebelam contra o Evangelho de Jesus. E ainda estão aqui no planeta Terra. Meus amigos, é uma estimativa da igreja de que 1/3 da população mundial é adepta do cristianismo. Portanto, 2/3, ou seja, bilhões de almas, não conhecem o Evangelho de Jesus. Não conhecem Jesus. É um número assustador. Então eu pergunto, será que nós, humanidade, estamos realmente nos regenerando no caminho dessa regeneração? Com esse número tão grande de pessoas que ainda não conhecem a boa nova de Jesus. Então, estamos sim no caminho da regeneração, porque faz parte do planejamento divino.
É lei da vida, lei do progresso. Todos nós vamos evoluir, individualmente e coletivamente. E o planeta também segue essa evolução. Então, sim, estamos no momento de transição para este mundo de regeneração. Mas a questão é, estamos a passos largos ou estamos tão vagarosamente ainda? Como será que nós estamos? A ampulheta do tempo virou, a areia está caindo rapidamente, e a espiritualidade maior, com os prepostos de Jesus, está nos avaliando, está aferindo as nossas qualidades morais, as nossas virtudes cristãs, o nosso progresso espiritual, como que nós realmente estamos. Não há como enganar a justiça divina. Eles leem os nossos corações, a nossa alma se desnuda para eles. Então está havendo sim uma divisão e uma separação. Então cabe a cada um de nós esta reflexão. O que eu estou fazendo na vida para me adequar a este novo mundo que está aí florescendo? Este mundo de regeneração que está surgindo. Estamos na aurora dele. O que nós estamos fazendo nas nossas vidas e com os nossos filhos, os netos, sobrinhos, esta nova geração? Será que nós estamos educando e preparando essa geração para que realmente construa esse mundo melhor? É responsabilidade de cada um de nós aqui. Ajudar na evangelização dessa nova geração. Sejam os nossos filhos, sobrinhos ou netos. Essa geração que vem e se forma precisa ter a estaca do evangelho fincada em seus corações. Porque a semelhança das plantas, que precisa de uma estaca para que ela cresça em direção ao sol, esta geração precisa da estaca do evangelho para crescer em direção a Deus. Este é um grande momento. E a espiritualidade maior nos ajuda, nos apoia, nos auxilia. De manhã eu lembrei aqui, eu cito novamente. Quem tiver oportunidade, leia este livro. Na Próxima Dimensão. Inácio Ferreira. Em dado momento, ele fala sobre a recepção na espiritualidade de Chico Xavier. Você consegue imaginar como que foi a recepção dele? Então ele relata ali vários espíritos de mais alta hierarquia espiritual. Bezerra de Menezes, Eurípides Barzanufo e tantos outros, inclusive aqueles guias espirituais, benfeitores espirituais, citados na obra de André Luiz, estavam lá para recepcionar Chico Xavier, para lhe dar as boas-vindas. Mas o que é importante nisso, que eu quero destacar, é que Leon Denis faz um grande discurso e ele fala categoricamente: agora é a hora de nós arregaçarmos as mangas e reencarnarmos, irmos a campo. Notem bem, esses espíritos altamente evoluídos estão vindo. É um grande momento para nós, para que a gente se alinhe, se afinize, entre na sintonia maior. Porque esta régua aqui, ó,
daqui para baixo, na vibração do ódio, da inveja, da maledicência, preconceito, intolerância, violência, não tem como ficar nesse planeta. Porque ele nos convida, ele nos convoca para um novo tempo. Os tempos são chegados. É o tempo da colheita. E Jesus disse categoricamente na parábola: no tempo da colheita, o joio será atado e queimado. Leia-se, expulso, degradado, deportado. Então ninguém aqui vai expulsar ninguém. É a própria pessoa que, não vivendo o Evangelho, está se expulsando do planeta Terra. Então, meus amigos, repito, a regeneração do planeta não é um tema novo. Mas quando começou exatamente? Alguém pode precisar? Quando começou a regeneração deste planeta? O que vocês acham? Quando começou? Ninguém suspeita? Hã? Quando Jesus pisou nessa terra. E aí, no filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, quem assistiu vai lembrar do que eu vou falar agora. Que cena. Ele está no trajeto para o Gólgota, carregando a cruz, sendo açoitado, maltratado, cuspido, xingado. E aí Mãe Maria é levada até o trajeto por João, e ela está num túnel, vendo a multidão passando, e Jesus vai passar ali. Ela está hesitando se ela vai ou não, quando de repente ele surge e cai. E aí ela se recorda de uma situação semelhante, quando ele na infância levou um tombo, e ela correu e o abraçou. E aí nesta hora, ela se sente impulsionada e vai, e corre em direção a Jesus, chega até ele e diz assim: eu estou aqui. Sabem o que ele responde? Ele olha para a Mãe Maria e diz assim: veja, mãe, eu torno novas todas as coisas. Isto é a regeneração do nosso planeta, a vinda dele, a vinda do amor. Se vestiu de carne e osso para pisar aqui entre nós e trazer luz para nós. Acabar com as sombras do ódio, da violência, do mal. Então, ele vem para tornar as coisas novas. E até hoje, meus amigos, Mãe Maria ainda continua dizendo: eu estou aqui. Porque ela também é braço direito dele. Está também trabalhando pela nossa regeneração. E ele continua atuando para o bem da humanidade. Aí a grande pergunta: e nós? E nós? Será que nós estamos nos regenerando? Nos renovando? O que vocês acham? Será que nós estamos realmente nos esforçando, nos sacrificando para aplicar as lições de Jesus? Perdoar, amar, inclusive os mais difíceis, porque Jesus nos deu uma lição difícil. Amai os vossos inimigos, porque amar os amigos é fácil. Será que nós estamos? Ou será que nós ainda como sociedade
Estamos vivendo e amargando ainda um mundo de indiferença. Indiferença. Em que nós não nos importamos com a dor do outro. Nós, como humanidade, gastamos valores incalculáveis para fabricar mísseis. E aí? Não é para acabar com a fome, com a miséria, com a pobreza, mas tem sim trilhões de dólares para construir mísseis. Isso não é uma indiferença com a vida humana? Então o que vale? A vida humana ou fabricar todo esse arsenal para que a gente se mate? Então, o, entre aspas, investimento é para isso. E as nossas vidas humanas são relegadas e desprezadas. Este é o ponto. A indiferença, meus amigos, é um grande mal. A gente está acostumado a não olhar para o lado. A dor está do nosso lado. A gente vive um momento muito difícil, realmente, como sociedade. Sobretudo, porque os adversários de Jesus, os adversários do Cristo, ainda agem de forma orquestrada no mundo para impedir esse progresso. Então não é só no Brasil. E é daí porque a gente vê uma agenda global destinada a destruir os valores que Jesus plantou aqui para nós. Então, destruir valores, sim, da família, que é a base das sociedades, que tem responsabilidades ali. Não é por acaso que eu tenho o irmão A, B, o pai e a mãe que eu tive. Não é por acaso. Temos responsabilidades uns com os outros. E existe, sim, um trabalho mundial para destruir a família, para erradicar Deus da nossa vida, para eliminar a espiritualidade da educação dessa nova geração. Um trabalho pela nossa desumanização, para que a gente se mantenha ainda indiferente, egoísta, orgulhoso, antifraterno. Existe ainda um incentivo muito forte para o uso abusivo e excessivo das mídias sociais, para que elas substituam isso daqui, ó, a interação humana real, verdadeira, o calor humano. É um processo de desumanização. E aí problemas variados como ansiedade, solidão, depressão, loucura, suicídio, drogas, violência, corrupção, essas coisas vão se avolumando. Por quê? Porque a sociedade não está se evangelizando, que é o antídoto, que é a nossa vacina espiritual. Então, se nós não fazemos essa nossa parte, esse mundo vai demorar muito mais para se regenerar. O que nós precisamos fazer, simbolicamente, é o que João Batista falou. Ele disse: é preciso que o Cristo cresça e eu diminua. Simbolicamente quer dizer, o nosso lado do homem velho, o nosso lado mundano, precisa diminuir para que o Cristo interno floresça, cresça, se desenvolva. E como Jesus disse, brilhe, que a nossa luz brilhe. Isso que é necessário fazer. É isso que nós estamos sendo convidados a fazer. Desde sempre, desde o início. Porque os senhores não vão ver em nenhuma passagem do Evangelho ele pegando o discípulo pelo pescoço e dizendo: você tem que me seguir. Alguém viu isso? Não existe isso. Jesus nos convida.
Ele nos convida para a prática do amor. Então é o nosso livre-arbítrio que é respeitado. Ele não obriga ninguém. Daí porque, se a pessoa continua aplaudindo a violência, o relativismo moral, todas as coisas ruins que estão aí, não tem nenhum problema. O único detalhe é que ela vai ser deportada. Só isso. Então, se não está em sintonia com o novo momento, vai ser expurgado, vai ser excluído, será expulso desse planeta, não tem problema. Vai para um planeta primitivo, onde essas coisas são diárias, rotineiras e muito mais fortes do que aqui, sem nenhum problema. Escolha da pessoa. Até que ela vai se saturando daquilo ali, porque o mal, essa é a diferença do mal e do bem. O mal tira a nossa vitalidade. Então a pessoa, de tanto praticar o mal, ela está, na verdade, se desvitalizando. E aquela que pratica o bem? Ao contrário, ela está se revigorando. Ela está se nutrindo. Do quê? Da força do amor, da força da paz, da força do bem. Então ela se revigora. Este é o ponto. Então, meus amigos, eu queria lembrar aqui, pensando, em Jesus, que ele esteve aqui entre nós, com essa missão nobre de amor, para regenerar a todos nós. Eu fiquei olhando e vendo os exemplos dele, em que ele regenerou as pessoas. Porque Jesus, notem bem, ele nunca atuou para matar o homem velho. Você não aniquila o homem velho. Você transforma, como ele transformou. Essa é a proposta. O filho pródigo que vem andando lá no caminho do erro, ele desperta por causa da dor, e aí ele volta para o pai. Ele não deixa de ser aquele homem pródigo que na primeira etapa dilapidou os patrimônios espirituais. Não deixa de ser. Mas não é o mesmo exatamente. Por quê? Porque ele se transformou. Agora ele quer reparar. Agora sim. Ele mesmo diz: eu não sou digno de ti, Pai. Mas eu volto para a casa celestial. Volta buscando a reparação. É a transformação. Então a resposta é: não. O mundo regenerado não é só aquele lá fora. O mundo regenerado é esse daqui. Aqui dentro começa. No meu coração. Nas profundezas da minha alma. Aqui eu começo um mundo novo. E a minha renovação, sim, vai repercutir depois socialmente. E vai ajudar a converter outros. Mas eu não tenho que me preocupar em converter os outros. Eu tenho que me preocupar em converter a mim mesmo. A mim mesmo. Percebem? Então, pensando nos exemplos de Jesus, eu lembro aqui o exemplo da adúltera, que era uma pecadora, marginalizada, e ia ser executada em praça pública. E Jesus estende a mão para ela. E com uma frase, ele contém a turba, a massa, que estava com pedras na mão, com sangue nos olhos. Então ele também faz com que aquela massa reflita e reergue aquela mulher da lama moral. Vejam como ele transforma as pessoas. Ele não exclui, ele não aniquila, ele não marginaliza, ele inclui, ele integra.
Ele renova, Ele torna novas todas as coisas. É isso que Ele faz. E a mulher, meus amigos, samaritana, no poço de Jacó, que passagem belíssima. Releiam esta passagem. Jesus está lá, aí ela aparece, também era uma mulher marginalizada, vítima do preconceito, excluída socialmente. E os judeus como ele não conversavam com as samaritanas. E de repente, ele olha para ela e pede a ela que lhe dê água. Ali começa a regeneração dessa mulher. E eles travam uma conversa profunda, em que ele diz a ela: a água que eu der, se você beber desta água, você nunca mais terá sede. E não é só isso, mais do que isso. Você mesmo vai se transformar numa fonte de água viva. Para a eternidade, está escrito literalmente isso. Vejam a beleza desse momento. Você se tornará uma fonte viva para a eternidade. E aí, em dado momento, ela diz assim: eu sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Ela não tinha percebido ainda quem ele era. E esse é um dos raros momentos, vocês podem torcer o texto sagrado, vocês não vão encontrar, um dos raros momentos em que ele assume categoricamente, dizendo: disse-lhe Jesus, sou eu quem fala contigo. E aí os discípulos chegam e estranham, ele estava falando com uma mulher samaritana, mas, não questionaram o mestre, que aí seria demais. Mas estranharam. E aí continua. O que é extraordinário. Essa mulher sai dali, vejam o que é o ser humano regenerado com Jesus. Ela sai dali, vai para a cidade, imaginem só a emoção dela, falando do Messias que estava ali. Sabe o que acontece? O que está escrito? Centenas de pessoas se converteram por causa da palavra daquela mulher, uma única mulher. E aí essas pessoas vão ter com Jesus. E aí ouvem da boca dele algumas coisas e dizem: cremos nele, mas já não é por causa da sua palavra, mulher, mas porque a gente viu, a gente ouviu dele mesmo. Vejam a força do bem, do amor e da regeneração promovida nesse caso dessa mulher. Que beleza! Então é isso que Jesus espera de nós. Os outros discípulos, vamos ficar só em Pedro. Era um discípulo de fé vacilante, tanto que Jesus fala mais de uma vez: homem de pouca fé. Que é o episódio lá em que ele afunda na água, ou no barco. Homens de pouca fé, até quando estarei com vocês? Pois bem, Pedro, com aquela fé vacilante, depois de Jesus, ele assume a liderança daquele grupo, e ainda que cometendo alguns equívocos, logo no começo da sua missão, ele faz uma cura extraordinária. Um aleijado estava ao pé dele e pede a ele uma esmola. E ele diz: eu não tenho ouro,
Eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Esse homem levanta. Vejam Pedro regenerado, que tinha também impulsos de agressividade, tanto que, quando Jesus é preso, ele puxa de uma adaga e corta a orelha do soldado Malco. Tinha vivido 3 anos com Jesus, o que ele aprendeu do amor? Da brandura, da paz, né? E ele é repreendido imediatamente por Jesus. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Vejam então só como que aquele que realmente mergulha nas águas do Evangelho e procura vivenciar aquilo ali, promover uma renovação íntima, está assim, se regenerando e fazendo parte deste novo mundo que floresce. Então, meus amigos, deixa a reflexão para cada um de nós. Qual é a nossa escolha? Seremos o joio a ser atado e queimado? Ou escolheremos ser o trigo que será recolhido no celeiro divino? Muita paz a todos e até a próxima. Obrigado pela atenção, gente. Muito obrigado, André. Preciosas palavras, né? Uma palestra maravilhosa. Vamos aproveitar para refletir sobre o que foi falado aqui agora. Mas antes, vou pedir para a equipe da Câmara de Paz se dirigir ao local. Nós permanecemos aqui, tá bom? Enquanto isso, deixa eu falar sobre a palestra da próxima semana, que vai ser sobre acolhimento aos enlutados, um ato de amor. Tema muito importante, muito bom. Contamos com a presença de todos aqui no próximo sábado, tá bom? E agora vamos novamente sentando confortavelmente, novamente relaxando os nossos ombros. Vamos respirar profundamente, soltando o ar bem devagarzinho, nos conectando a Jesus, a espiritualidade aqui presente, a tudo que nos foi dado agora, durante essa palestra, durante esse ensinamento precioso. Todo o trabalho maior foi desenvolvido aqui. No final, na Câmara de Paz, receberemos o passe final. Então vamos à nossa oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Tenham todos uma excelente semana. Esperamos vocês todos aqui no próximo sábado. Temos mais um recadinho. Boa tarde, pessoal. Eu vou reforçar só um recado recorrente. Os cartões das crianças precisam subir com eles, tá, pessoal? Não fica com os cartões dos filhos aqui. Os
As crianças sobem e levam os cartões de tratamento com eles, lá para cima, tá? Para os tios separarem e saber lá direitinho qual o tratamento que eles vão receber, tá bom? Se for pequeno, normalmente a gente sobe com o pequeno, te deixa lá e deixa o cartão também, tá? Não traz o cartão deles para cá não, tá bom? Só isso. Obrigado. Valeu, obrigado. André, em nome da Escola de Paz, nossa gratidão sempre, tá bom? Muito obrigado. Boa semana a todos.